E vamos nós para a segunda parte da nossa aula a respeito de ideais e anéis quocientes, agora falando sobre anéis quocientes nessa segunda parte. Bom, como eu disse para vocês na introdução da primeira parte, o objetivo de nós termos definido o ideal é poder fazer algo similar ao que nós fazíamos na teoria de grupos, quando a gente tinha um grupo, um subgrupo dentro dele, e aí nós fazíamos o quociente G sobre H. Tá? E aí, para que isso fosse um grupo, nós precisávamos que o H fosse normal. Aqui nós temos a mesma ideia. Nós temos um anel, nós temos a princípio alguém pode pensar em subanel, né? Mas não é qualquer subanel que você põe abaixo do anel que faz com que isso aqui continue sendo um anel, mas sim um ideal. Se você tiver um ideal, A sobre um ideal, isso aqui vai ser um anel. É isso que nós vamos chamar de, inclusive, de anel quociente, que é o assunto da nossa aula agora. Então, seguinte, a definição está dada, sejam A um anel e um ideal de A. Nós sabemos que o fato do A ser anel faz com que ele seja um grupo abeliano aditivo, ou seja, o I é um subgrupo normal aditivo de A. Isso nos dá a entender que, com a operação de soma, é da teoria de grupos. Então, com a operação de soma, né, nós pensamos no A+, nós pensamos no I como sendo um ideal normal do A, porque o A é abeliano e qualquer ideal então é normal, né? Então lá nós podemos pensar no A e com a soma. O grupo quociente com a soma. Ok, isso já está garantido para a gente que é grupo aditivo, segundo a teoria de grupos. O problema aqui não é a soma, o problema é o produto. Com o produto, a parte do produto. Com a parte do produto, isso aqui não é grupo. Então, eu não posso pensar nele no I como sendo subgrupo, então eu não posso pensar da mesma forma como eu pensei para o aditivo. Na verdade, o que será que eu vou pensar como sendo produto quando eu fizer o quociente? Quando eu fizer o quociente, qual é o produto que eu vou definir aqui? É isso que nós vamos fazer agora. Como eu disse, o A sobre I, pensando nas classes laterais A mais I, isso é um grupo abeliano, mas está faltando o produto. Veja, aliás, a definição é as classes laterais à esquerda de I pela soma. Tá? Então, fique atento com isso. É pela soma mesmo, é sempre pela soma. É isso que nós vamos considerar aqui. O conjunto quociente é o conjunto das somas A mais I com A em A. Continuo lembrando disso. Então, falta o produto. Como é que eu vou fazer o produto dos dois elementos desse conjunto? Como é que eu vou fazer o produto de A mais I por B mais I? Nós vamos definir como sendo A, B mais I. Então, nós definimos o produto de duas classes em A sobre I, A mais I, B mais I, por AB mais I, dados quaisquer A e B no anel. Tá bom? A primeira coisa é que essa multiplicação tem que fazer sentido. Quando a gente define uma operação, o mínimo que a gente espera é que ela seja de fato uma operação, que ela seja fechada. Dados dois elementos no conjunto, ao fazer essa operação, ele tem que continuar no conjunto. Será que quando eu faço A mais I vezes B mais I, esse resultado AB mais I continua aqui? Bom, vamos ver que sim, é um lema. Lemas são coisas mais técnicas, né? A gente precisa demonstrar para continuar bem na teoria. Eu vou passar até um pouquinho mais rápido. Mas essa multiplicação A mais I, B mais I igual a B mais I, ela está bem definida. Como é que a gente mostra isso? Uma operação, na verdade, é uma função do cartesiano do conjunto nele mesmo. Então, a nossa operação aqui é f de A mais I, B mais I no AB mais I. Ok? Estou operando. Multiplicação A mais I, B mais I é A, B mais I. É uma função isso, no fundo. É claro que essa função está dentro do A sobre I. Isso não é problema. O que a gente precisa ver é que essa função está bem definida. Ou seja, dados os dois pares ordenados aqui, x e y, que são os mesmos, então será que a imagem da função, o produto vai dar a mesma coisa? Se eu pegar, ou será que eu vou ter problema se eu pegar, se eu pegar duas imagens diferentes, será que está indo um elemento, será que o mesmo elemento x igual a y está indo em imagens diferentes?
Será que isso está acontecendo? Não pode acontecer, né? Dados dois elementos x e y, se eles são iguais, o produto deles tem que dar a mesma coisa. É isso que nós precisamos demonstrar. É pouco comum a gente fazer isso, né? Mas às vezes é importante quando nós definimos uma operação ou definimos alguma coisa que não é tão óbvia assim. Vamos demonstrar então, dados dois pares ordenados A mais I, B mais I, C mais I, D mais I, dois pares ordenados, vamos mostrar que, se eles forem iguais, então a imagem por essa função deles é a mesma coisa. Bom, de fato, se eles forem iguais, significa que a primeira coordenada A mais I é igual à primeira coordenada C mais I, a segunda coordenada B mais I é igual à segunda coordenada D mais I. Bom, isso significa, o que significa A mais I igual a C mais I? Significa que quando, lembra disso pessoal, nós mostramos isso lá na teoria de grupos. Só que lá para a teoria de grupos era assim, né? AH, BH, isso acontece se e somente C, AB menos 1 pertence a H. Nós mostramos isso quando nós estudamos teoria de grupos. Aqui nós estamos com a soma. Então, A mais H é igual a B mais H, C e somente C. Como é que eu troco? Isso aqui não é produto, isso aqui é soma. Isso aqui não é B inverso, mas é menos B, pertence a H. Nós demonstramos esse balãozinho de cima na teoria de grupos e interpretando como soma, isso aqui vai ser o mais importante para a gente. Lembra? Duas classes são iguais, se somente se a diferença dos elementos que aparece aqui pertence ao conjunto, pertence ao ideal. Então, olha, A mais I é igual a C mais I, se somente se a diferença A menos C pertence ao I, vamos chamar essa diferença de X. Mesma coisa aqui, ó, B mais I é igual a D mais I, significa que a diferença de B por D é um certo Y que também pertence ao I. Tá bom? Bom, então, se eu isolar o A aqui, se eu isolar o B aqui, eu vou ter o A como sendo X mais C e o B como sendo Y mais D, lembrando que o X e o Y são elementos do ideal. Quando eu faço o produto, olha o que vai acontecer com o produto. Vai ficar X mais C, Y mais D, que está errado, é Y mais D, desenvolve, aplica a distributiva, XY mais XD mais YC mais CD. Agora, atenção no que eu vou dizer. XY, os dois estão em I, quando você faz o produto, pertence ao ideal. XD, o X está em I, quando você faz qualquer elemento do ideal multiplicado por qualquer coisa, continua no ideal. YC, quando você multiplica qualquer elemento, um elemento do ideal por qualquer coisa, continua no ideal. Então, essas três primeiras partes aqui, esses três primeiros elementos, pertencem ao ideal. E quando você soma três elementos de um ideal, quando você soma elementos de um ideal, ele continua lá. Então, quando você soma, que faz parte, inclusive, da propriedade 1 da definição de ideal. Quando você soma elementos de um ideal, ele continua lá. Ok? Então, quer dizer que essa soma aqui com 4 parcelas, a primeira parte pertence a I, e aqui a CD não pertence, deixa quietinho. Então, olha só, tudo isso aqui, AB, eu vou até escrever porque eu acho que vai ficar confuso se eu não escrever. AB igual a XY mais XD mais YC mais CD. Observe que isso aqui tudo, essa parte toda aqui pertence a I. Então, se eu fizer a diferença, jogar esse CD para lá, fica AB menos CD é igual a tudo isso aqui, que eu vou chamar, sei lá, de Z, que pertence a I. Portanto, a diferença de AB por CD pertence a I. Lembra da propriedade que a gente acabou de definir, que você vai usar direto? Uma classe x mais i é igual a uma classe y mais i, C e somente C, a diferença entre elas pertence a i. É o que nós estamos fazendo. AB menos CD pertence a i, quer dizer que AB mais i é igual a CD mais i. Moral da história, AB mais i é igual a CD mais i, significa isso aqui é a imagem da função f no par A mais I, B mais I. Isso aqui é a imagem da função f no par C mais I, D mais I. Portanto, nós começamos com dois pares que faltou escrever, mas são iguais aqui. Concluímos que a imagem deles é a mesma. Portanto, a função de operação está bem definida. Portanto, aquele produto que nós falamos agora há pouco, ou seja, A mais I, B mais I como sendo AB mais I, essa operação está bem definida. Ótimo, ela vai ser o nosso produto, ela vai ser o produto do nosso quociente A sobre I. E por isso nós temos essa proposição agora. Com essa operação de produto, o quociente A sobre I é um anel, que é o que nós chamamos de anel quociente. Vamos demonstrar que isso é um anel? Como é que demonstra mesmo que um determinado conjunto é um anel? Se você tiver lá, vou dar um nome aqui de S.
S com duas operações de soma e produto é anel. Se valer o que primeiro? Se só com a soma for grupo abeliano. Se com o produto a S é associativo com o produto e tem identidade, então existe um elemento 1, que a gente denota um S, né? Tem identidade, ou seja, um elemento que qualquer coisa que você multiplica por ele, de um lado ou do outro, acaba dando o elemento, né? E qual é o terceiro passo? Você precisa relacionar as duas operações, e as duas operações você relaciona com a distributividade. Produto da soma é a soma dos produtos. Então, é isso que nós precisamos demonstrar para ver que é um anel. Então, façamos. Lembrando que a nossa operação produto é aquela que nós acabamos de definir, mostramos que está bem definido. Então, para começo de conversa, nós temos uma soma e um produto bem definidos. É claro que o A sobre I é grupo abeliano, pelo que nós discutimos agora há pouco. Precisa mostrar que é grupo abeliano, mas nós sabemos que como o I é um subgrupo normal do A, já que o A é abeliano, então qualquer subgrupo dele é normal, então A sobre I é com certeza um grupo abeliano. Não tem o que fazer, você já demonstrou isso na teoria de grupos. Agora vamos para a associatividade da multiplicação. Quando você multiplica três classes, A mais I, B mais I, C mais I, primeiro A mais I com B mais I, isso aqui vira AB mais I. E do lado de cá, C mais I. Vamos multiplicar de novo essas classes, significa AB vezes C mais I. Só que o anel A é associativo, então aqui eu posso trocar o parênteses, e aí fica como A, B mais C mais I. E aí, de novo, eu posso separar. Isso aqui significa classe A mais I vezes classe B, C mais I. Ora, aqui também posso separar, então esse aqui fica a classe B mais I, C mais I. Olha só o que aconteceu com o parênteses. Ele estava circulando a parte do A e a parte do B, ele ficou agora circulando a parte do B e a parte do C. Portanto, é associativo. Será que tem identidade? Quem será que seria a classe identidade? Por que não 1 mais I? O 1, claro, aqui sendo o 1A, né? A identidade do A. Sim. O que acontece quando eu faço uma classe lateral A mais I por 1 mais I? Bom, aqui fica A vezes 1 mais I, mais A vezes 1 é A. Ou seja, se eu multiplicar uma classe por 1 mais I, ela vai continuar sendo ela mesma, ela não altera a classe. Faz isso à direita ou à esquerda também, né? 1 mais I vezes A mais I também dá A mais I. Tanto a direita quanto a esquerda acaba dando a mesma coisa, propriedade do anel. Né? Então a identidade existe e faz essa propriedade acontecer. Então vale o 2. Só falta o quê? Só falta o terceiro passo. Só falta mostrar a distributividade. Se eu tenho uma classe A mais I, eu faço produto com uma soma B mais I, C mais I. Então primeiro eu realizo a soma aqui, é B mais C mais I. As classes, né? Quando eu faço a soma é só somar os primeiros carinhos. E quando eu faço A mais I vezes B mais C mais I, agora é produto, então eu vou multiplicar A BC mais I. Aqui eu vou aplicar a distributividade de A, AB mais AC. Agora, isso aqui quando eu tenho uma soma, acho que eu estou usando isso, mas não sei se ficou claro para todos. Quando eu tenho uma classe X mais I e eu somo com uma classe Y mais I, isso daqui é a mesma coisa, então tem duas classes, é a mesma coisa que fazer a soma dos elementos mais a classe. Isso é uma propriedade, essa é a forma que nós definimos soma lá na teoria de grupos abelianos aditivos, tá? Então só estou lembrando isso. Então essa é a nossa soma e esse aqui é o nosso produto, x mais i, y mais i, o nosso produto ele é xy mais i. Então é claro, a soma é assim, bonitinho, o produto é assim, bonitinho, lembra sempre disso. Bom, aqui nós temos então dois elementos somando mais i, eu posso separá-los, AB mais i mais AC mais i. Acontece que isso aqui eu também posso separar como A mais I, B mais I? Ah, não. Faltou terminar. Faltou terminar aqui. Desculpa a falha aí, pessoal. Olha, faltou terminar. Eu comi bronha na hora de escrever os slides. Faltou terminar aí. Vamos acabar aqui, ó. AB mais I. Quando você soma com AC mais I, você sabe que isso aqui pode ser separado em A mais I, B mais I. Não é? Quando você faz produto, volta nisso. E aqui também, A mais I, C mais I. Ora, nós começamos como? Nós começamos A mais I multiplicado com B mais I
mais C mais I, caminhamos para chegar que você pode então fazer A mais I, B mais I, A mais I, C mais I, ou seja, aplicou a distributiva aqui. Valeu. Legal, né? Então, valeu a propriedade, todas as propriedades de anel foram demonstradas, portanto, o quociente A sobre I é de fato um anel, que é o anel quociente. Tá bom? Esse é o anel quociente. Vejam, para você poder ter um anel quociente é necessário que o que você coloca abaixo do anel, né, o que você coloca depois da barra, seja um ideal, não é qualquer subanel, tem que ser um ideal. Por exemplo, se você pegar o ideal dos múltiplos de 3 dentro dos inteiros, que nós demonstramos no começo da parte 1, que é um ideal, o que é isso aqui? Isso é o conjunto das classes laterais do ideal 3Z, ou seja, o 0 mais 3Z, o 1 mais 3Z e o 2 mais 3Z. Isso é um anel. Se nós pensarmos num exemplo, pega dois elementos aí e vamos fazer a soma. 1 mais 3Z com 2 mais 3Z. 1 mais 3Z com 2 mais 3Z vai dar 3 mais 3Z. É só somar os carinhas. Mas 3 mais 3Z não está ali. Acontece que o 3 está na classe do 0. O 3 é múltiplo do 3, o 3 é múltiplo do 3, né? Então ele está na classe do 0. Então tá bom. E produto? Vamos fazer um exemplo de produto. Vamos pegar, por exemplo, a classe do 1 e a classe do 2 e multiplicar. Aqui faltou o 3 de novo, tá? Então 1 mais 3Z, 2 mais 3Z. Quando você faz 1 mais 3Z, quando você faz 1 mais 3Z multiplicado com 2 mais 3Z, o que acontece aqui? A definição do produto é 1 vezes 2 mais 3Z, ou seja, é a classe do 2. Quando você multiplica a classe do 1 pela classe do 2, continua na classe do 2. Ótimo. Né? Não é Z aqui, é 3Z, hein? Portanto, Z sobre 3Z é um anel com essas propriedades, da mesma forma como Z sobre NZ também é um anel. Tá bom? Então, Z sobre NZ é um anel com essa operação de soma e produto. Aliás, vale aqui uma observação, você deve ter demonstrado quando estudou teoria de grupos, que o quociente Z sobre NZ, ele é isomorfo, como grupo aditivo, ao Zn. Então, se você pensar isso como um anel, ele vai ser isomorfo a esse com um anel, como sendo produto módulo N também. Então, o anel Zn aqui faz sentido para a gente. O anel Zn ele pode ser pensado como um anel quociente. Legal, né? Bom, vamos pegar agora o anel das matrizes quadradas sobre os inteiros, M2Z, e vamos pegar I como sendo as matrizes, aqui é estranho chamar matrizes com letra minúscula, né? Mas aqui a gente vai fazer isso. As matrizes de A que têm entradas pares. Então, X pertence ao ideal se X for uma matriz da forma 2 vezes alguma coisa, 2 vezes alguma coisa, 2 vezes alguma coisa, 2 vezes alguma coisa, que você sabe da teoria de matrizes, que é a mesma coisa que escrever 2 vezes qualquer matriz. Né? Então, a matriz ela pertence ao ideal se ela é 2 vezes uma outra matriz. Tá bom? Pertence a esse ideal, tem entradas pares. E é um ideal de A? Vamos mostrar que sim. Pega dois elementos então no ideal, um elemento qualquer no anel. Primeiro vamos mostrar que a diferença de x e y está lá. Vamos primeiro observar aqui o seguinte: se o x e o y estão no ideal, significa que eles são matrizes com entradas pares, ou seja, são múltiplas de 2, como está aqui. E o A, como está no conjunto das matrizes sobre os inteiros de ordem 2 por 2, então ela é da forma 1, a 2, a 3, a 4, simplesmente esses elementos são inteiros, ponto, acabou. Vamos fazer a diferença? X menos y é a diferença dessas duas matrizes, que você pode verificar que a entrada é a entrada, 2 vezes K1 menos 1, etc, etc. E como todo mundo tem 2, então isso aqui pertence ao ideal. Simples, não? Então a diferença tem todas as entradas múltiplas de 2, então todas as entradas são pares, portanto a diferença está no ideal. Primeiro passo. E o segundo passo, o que acontece quando você faz A vezes X? A vezes X é a matriz lá em cima, vezes essa. Quando você faz o produto, você vai perceber que vai dar uma matriz com o 2 para fora. Você pode colocar o 2 para fora, portanto, é a matriz par. Tem que fazer a conta para você perceber que vai dar múltiplo de 2 de qualquer jeito aqui. Isso pertence ao ideal. Mesma coisa se você fizer XA, vai dar também. Se você fizer X vezes A, vai continuar pertencendo ao I. Tá bom?
Então, a moral da história é que isso de fato é um ideal. Claro que eu fiz rapidinho aqui, mas já é o suficiente para a gente mostrar que isso é um ideal, tá bom? Portanto, se o I é um ideal do A, se esse I é ideal das matrizes quadradas de ordem 2 sobre os inteiros, então o quociente é um anel, que é o anel quociente, certo? Eu quero que a gente observe uma coisa. Essas matrizes aqui com entradas pares, dentro do conjunto das matrizes, ao fazer o quociente, isso de certa forma pode ser restrito a esse conjunto aqui. O quociente A sobre I, na verdade, ele pode ser escrito como sendo as classes. Quais são as classes que estão aqui? Basta você verificar que tem 16 classes aqui. São as classes de I dadas pelas matrizes A, B, C e D, em que A, B, C e D são números 0 ou 1. Então, A é 01, B é 01, C é 01, D é 01, e aí quando você faz isso, você tem 16 matrizes que você pode pôr aqui. Dá para concluir que esse A sobre I é dado por apenas 16 classes, que são essas daqui, trocando o A, o B, o C e o D por 0 e 1. São as únicas classes. Como é que a gente faz isso? Bom, vamos pegar uma classe qualquer lá naquele quociente desse que nós estamos falando agora, desse exemplo. Uma classe qualquer naquele quociente, vamos chamar assim de A1, A2, A3, A4, mais I, então essa é uma classe que está no quociente. E cada uma dessas entradas eu vou dividir por 2. E quando a gente divide isso por 2, isso nos dá um quociente QI e um resto RI. Claro que esse resto só pode ser 0 ou 1. Certo? Isso é divisão euclidiana. Bom, então, quer dizer que se eu substituir cada um desses AIs por 2QI mais RI, eu posso escrever essa coisa aqui, ó. Essa matriz A1, A2, A3, A4, ao subtrair de R1, R2, R3 e 4, acaba sendo a matriz 2Q1, 2Q2, 2Q3, 2Q4, que é uma matriz pertencente ao ideal porque ela tem entradas pares. O que eu quero dizer com isso? Que a diferença entre as quaisquer matrizes dessa por uma matriz com elementos entre 0 e 1 pertence ao ideal. E esses R1, R2, R3 e 4 não é qualquer coisa, né? São os restos da divisão dos AIs por 2. Então, quer dizer que essa matriz A1, A2, A3, A4 mais I é igual, ou melhor, essa classe, né, dessas matrizes é igual à classe da matriz R1, R2, R3, R4, que tem entradas entre 0 e 1. Portanto, qualquer classe lateral dada no A sobre I pode ser escrito como uma classe lateral com entradas entre 0 e 1. Que é o que nós chamamos, inclusive, de matriz booleana. Matriz booleana é aquela que tem entradas 0 e 1 somente. Tá? Então, como eu observei aqui, você pode ter dois elementos, aqui 2, aqui 2, aqui 2, e aí usando o princípio multiplicativo lá da análise combinatória, você vê então que as classes laterais são em número exatamente igual a 16. O anel quociente deste exemplo possui cardinalidade 16. Mais um exemplo agora com polinômios, também muito interessante, muito importante aqui para a gente. Vamos pegar o anel dos polinômios com coeficientes racionais. E vamos pegar o I como sendo o conjunto gerado pelo polinômio x² mais 1. O que significa isso? Significa o conjunto de todos os polinômios que são x² mais 1 vezes um polinômio em A. Tá? Bom, então, todos os polinômios que você consegue colocar o x² mais 1 em evidência, eles pertencem a esse ideal. Ok? Vamos pegar um exemplo aqui, só para a gente ficar trabalhando melhor aqui com a nossa ideia. Você está no anel Q de x e o nosso ideal é o x² mais 1. Pega, por exemplo, o polinômio f como sendo x² menos 1. Você sabe que o polinômio x² menos 1, como isso aqui é uma diferença de quadrados, você pode escrever isso aqui como sendo x² menos 1 vezes x² mais 1. Não é isso? Então, você pode observar que o seu polinômio f, ele é x² mais 1 vezes alguém. E esse alguém aqui é um polinômio também. E é um polinômio com coeficientes racionais. Moral da história, o seu f, ele é múltiplo do x² mais 1. Portanto, ele pertence ao ideal gerado por x² mais 1, já que ele é um produto de polinômios e um dos fatores é o x² mais 1.
Entendeu a ideia? X à quarta menos 1 está ali dentro, está evidente isso? Bom, depois de um passo a passo a gente chega nisso, mas não é tão óbvio. X quadrado mais 1 a gente consegue colocar em evidência, portanto, x à quarta menos 1 é um polinômio que pertence a esse ideal, certo? Claro, sempre que você tiver um ideal gerado por elemento, ele é um ideal e é principal, portanto, a gente pode fazer o quociente. O quociente, ele é um anel, que é o anel quociente. Bom, o que é isso? Anel quociente é o conjunto de classes laterais P de x mais i, em que P de x são elementos no anel. O que eu vou mostrar para vocês é que esse anel quociente, na verdade, não preciso colocar todos os polinômios aqui. Da mesma forma como no exemplo 2, eu não precisava de todas as matrizes, bastava as matrizes com entrada 0 e 1, aqui eu vou mostrar para vocês que eu não preciso de todos os polinômios, basta os polinômios de grau, no máximo, 1. Ou seja, eu vou mostrar para vocês que o conjunto quociente é dado por todas as classes laterais de I, e essas classes laterais são da forma ax mais b com ab em q, ou seja, polinômios de grau 1, no máximo. Grau 0 ou grau 1. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Primeiro, pega um polinômio qualquer em q de x, vamos chamar de a0, a1, a2, a0 mais a1x, a2x quadrado, etc, etc, em que esses aí são racionais. E vamos fazer a divisão dele por x quadrado mais 1, divisão de polinômios. Isso vai te dar um quociente, um resto, e a informação é que o resto ou é o polinômio nulo, ou ele tem grau menor do que 2. Se ele tem grau menor do que 2, ou é nulo, significa que ele pode ser escrito como ax mais b, em que o a e o b são racionais. Pode, inclusive, o a e o b zerar, e aí seria o polinômio nulo. Então, P de x é x quadrado mais 1Q de x mais um polinômio de grau 1. Se você jogar esse ax mais b para o lado de lá, você vai ter P de x menos ax mais b igual a um múltiplo de x quadrado. E múltiplo do x quadrado mais 1, perdão. E os múltiplos de x quadrado mais 1 são elementos do ideal. Portanto, essa diferença pertence ao ideal. Significa, então, que a classe do P de x é igual à classe do ax mais b. Quer dizer, qualquer classe, se eu pegar qualquer classe lateral com relação ao ideal x quadrado gerado por x quadrado mais 1, se eu pegar qualquer classe, ela é P mais I. Essa classe pode ser escrita trocando P por um polinômio de grau 1, da forma ax mais b. Como é que eu obtenho esse polinômio? Atenção, como é que eu obtive esse polinômio? Ele saiu de qualquer jeito? Não, ele saiu da divisão do polinômio por x quadrado mais 1. Portanto, se eu fizer a classe A sobre I, ou seja, Q de x sobre x quadrado mais 1, isso me dá o conjunto de todas as classes laterais da forma um polinômio de grau 1, ou grau 0, ou polinômio nulo, mais I. Isso aqui a gente usa bastante na prática, viu, pessoal? Tem muita coisa em teoria da comunicação, em teoria de códigos, em teoria de criptografia que usa essas brincadeiras aqui, esses paranoias aqui, tá bom, gente? Bom, vamos lá. Vamos, por exemplo, só para você entender, antes de fechar isso aqui, fazer a multiplicação desses dois elementos nessa classe. Então, olha só, eu estou fazendo a classe, estou pensando no anel de polinômios Q de x, quocientado, a gente fala assim, né, quocientado pelo ideal x quadrado mais 1. De certa forma, eu estou dizendo para você o seguinte, vou te ajudar agora a interpretar melhor isso aqui. Pega todos os polinômios e relaciona eles com x quadrado mais 1. Onde tiver x quadrado mais 1, você some com ele. Daqui a pouco eu vou deixar isso mais claro. Aqui dentro, eu vou pegar duas classes. A gente viu agora há pouco, acabamos de demonstrar que todas as classes laterais aqui dentro são um polinômio de grau 1 mais x quadrado mais 1. Só para facilitar, pessoal, eu vou chamar x quadrado mais 1 de i, né? Porque para não ficar carregando toda hora isso aqui, eu vou chamar isso aqui de i. Então, vamos pegar lá o 2 menos 3x mais i, essa é uma classe, e vou fazer o produto dela com menos 1 mais 4x mais i. Primeira coisa, como é que faz esse produto? Você sabe, a gente definiu produto como sendo pegando esse elemento e operando com esse. 2 menos 3x vezes menos 1 mais 4x mais i. Bom, vamos fazer essa continha? 2 vezes menos 1, 2, 4x, etc, etc. Quando você faz isso aqui, vai dar menos 2
mais 8x mais 3x vai dar mais 11x. E esse menos 3x com esse mais 4x vai dar menos 12x quadrado. Só que alguém vai virar para mim e vai falar assim, poxa, mas as classes laterais aqui dentro, os elementos desse quociente, não são um polinômio de grau 1 mais a identidade, aqui é um polinômio de grau 2. Então quer dizer que eu posso tirar isso aqui daqui. Eu posso tirar esse polinômio de grau 2 aqui. Como é que eu faço isso? Como é que nós fizemos na demonstração para pegar um polinômio e obter um de grau no máximo 1? A gente dividiu. A gente pegou o polinômio 2, menos 2 mais 11x, menos 12... Vou até colocar na ordem do grau maior para o menor, tá, pessoal? Que é mais fácil de a gente entender, né? Fazer a conta. Menos 12x quadrado mais 11x menos 2, e nós dividimos pelo polinômio que nós temos embaixo, x quadrado mais 1. Quando você dividir isso por x quadrado, lembra, divisão de polinômios? Dá menos 12, você multiplica, vai dar 12x, e troca o sinal 12x quadrado aqui mais 12. E o que sobra no resto? 11x mais 10. Moral da história. O resto dessa divisão do polinômio que apareceu aqui por x quadrado mais 1 é 11x mais 10. Quer dizer, então, que eu posso trocar, segundo a demonstração que nós fizemos agora há pouco, tudo isso aqui por 11x mais 10. A classe do 11x mais 10 e a classe desse polinômio são as mesmas, então posso trocar ele por esse. Esse produto de polinômios dá esse produto, esse produto de classes dá esta classe. Certo? Bonitinho, né? Só que tem uma coisa que poderia ter agilizado. Isso aqui é verdade, tá certo? Mas agora eu quero que você entenda um pouquinho do, entre aspas, o espírito da coisa. Quando a gente divide por x quadrado mais 1, no fundo eu estou dizendo para você o seguinte, onde tiver x quadrado mais 1, você some com ele. Você zera com ele. Basicamente é isso que nós queremos. Você zera com ele, você faz de conta, ele entra dentro do ideal, você some com ele, você empurra ele para dentro do ideal, então ele some daqui, onde tiver x quadrado mais 1. Então x quadrado mais 1 é como se eu estivesse zerando ele. Ou seja, é como onde tivesse x quadrado, eu tivesse menos 1. Se você pegar onde tem x quadrado e trocar por menos 1, você vai perceber que aqui vai dar menos 12 vezes menos 1, que é 12. 12, se você somar com menos 2, vai dar 10. E o 11x fica quietinho aqui. Tá vendo? Eu podia ter chegado daqui direto para cá se eu tivesse trocado x quadrado por menos 1. Até dá uma analogia com os números complexos aqui, não dá não? Pois é. Pois é. Se você pensar um pouquinho, você vai chegar nos números complexos de algum jeito aí, hein? Bom, enfim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Quando a gente faz o quociente por um polinômio, onde a gente puder enxergar aquele polinômio igualado a zero, você pode trocar por zero, ou seja, onde você tiver tipo x quadrado mais 1, onde você vê x quadrado, você pode trocar por menos 1. E aí volta a ser um polinômio de grau 1 como a gente queria. Ok? Então essa é a moral da história. Se tiver um polinômio, se você tiver um anel A e um polinômio ali dentro, quando você faz o quociente do a de x pelo f de x, você sempre pode operar polinômios ali trocando onde apareceu o f de x por zero. Vou até fazer mais um exemplo. Rapidinho para você entender melhor, não sei se eu fiz aqui. Fiz. Pega, por exemplo, o anel de polinômio z de x, só que agora, em vez de quocientar por x quadrado mais 1, quocienta por x quadrado menos 2. Pelo x quadrado menos 2. E aí pega... Isso significa, veja, eu vou pegar duas classes. O que é duas classes aqui? Quando eu tenho um polinômio de grau 2, as classes aqui você pode demonstrar que todas elas são, então, um polinômio de grau 1 mais i. No caso, AB em z. Tá bom? É possível demonstrar isso aqui. Então, continua sendo um polinômio de grau 1, já que aqui é grau 2. Se fosse um polinômio de grau 3, aqui chegaria no máximo a grau 2. Se aqui fosse x a quarta menos 1, aqui eu poderia ir até o grau 3. Sempre assim, porque é sempre o resto, né? Sempre o resto da divisão. Bom, então pega duas classes ali dentro. Pega, sei lá, 2 mais x
e faz o produto com menos 3 mais 2x. Como é que eu faço essa conta? Bom, você sabe que a gente tem que fazer o produto desses dois carinhas aqui. Então, 2x menos 3 mais 2x mais i. Faz a distributiva aqui. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Aqui vai dar 4x, aqui menos 3x vai dar mais x. E aqui vai aparecer 2x². Só que tudo isso mais i. Ok? Bom, isso não é um polinômio de grau 1. Como é que eu faço virar um polinômio de grau 1? Lembro da informação que eu falei para vocês. O polinômio não é x² menos 2? Então, se você fizer x² menos 2 igualado a 0, significa que o x² é igual a 2. Onde tiver x² eu troco por 2. E aí, o que vai acontecer? Isso aqui vai te dar 2 vezes 2, 4, com esse menos 6, menos 2 mais x. Portanto, o produto dessas duas classes dá a classe menos 2 mais x mais i. Certo? Então, é uma série agora de processinhos, né, de continhas para fazer, mas que tem uma interpretação legal como anel de polinômios. Então, eu sempre posso pensar, eu tenho um anel de polinômios e às vezes eu quero que algum polinômio lidere alguma situação, feche alguma situação, divida aqueles polinômios, e aí eu penso então que a classe é o conjunto dos restos. E como é que eu manipulo ali? Eu manipulo lembrando que eu tenho que igualar esse polinômio a 0, ou sempre pensando no resto. Tá bom? Então, com isso, nós terminamos essa aula a respeito de ideais, anéis, quocientes. Eu desejo a você bons estudos e até a próxima aula.